Gleice Dornelas, a repórter do Povo, trazendo os fatos e nunca os boatos com a verdade para você. Hoje estou aqui em frente à Clínica Criai, que é um centro de reabilitação infantil e adulto de Itapeva. Nessa segunda-feira, dia 7 de agosto, a clínica recebeu uma notificação da Prefeitura Municipal de Itapeva para fechar as suas portas imediatamente. Viemos aqui para entrevistar as proprietárias e as mães de alguns pacientes que dependem desta clínica. A clínica fica localizada na Rua Inglaterra, aqui no Jardim Europa, que é um bairro residencial. A alegação da prefeitura que notificou esta clínica é que aqui é um bairro residencial e não pode ter comércio. Mas nós sabemos que neste bairro também existem outros estabelecimentos comerciais. A Lidiane é a proprietária da Clínica Criai. Lidiane, você foi surpreendida com uma notificação da prefeitura na segunda-feira dessa semana. O que aconteceu? Você tinha alvará, não tinha? Foi uma denúncia? O que aconteceu? Eu vou explicar um pouquinho do processo todo o que aconteceu. A clínica já existia desde 2021, com alvará, com toda a documentação certinha. Então, há 2 anos. Isso. Aí eu fechei a clínica por um prazo de 6, 7 meses para essa grande reforma que eu fiz. Após isso, nós reabrimos dia 31 de março. Depois de uns 15 dias da clínica aberta, a gente recebeu o comunicado da prefeitura dizendo que havia uma denúncia solicitando que a gente fechasse a clínica, né? Daí essa denúncia, a prefeitura respondeu, porque foi uma denúncia no Ministério Público, a prefeitura respondeu e o Ministério Público arquivou essa denúncia, né? Novamente, agora, um tempo atrás, houve outra denúncia. Essa denúncia é embasada que aqui é uma área residencial, mas a gente sabe que já tem N comércios aqui em torno, principalmente na Rua Inglaterra, né? Então, agora a prefeitura me notificou, na terça-feira de manhã, pedindo fechamento imediato da clínica. Então, nós estamos fechados nesse período. Certo. E após essa notificação, quais foram as primeiras providências que você tomou? Você está buscando ajuda? Algo já aconteceu para que você pudesse voltar com as atividades ou até o momento não? Então, eu já conversei com a Câmara Municipal, né, com os vereadores. Ontem eu tive uma reunião com o prefeito. Ele se posicionou dizendo que há interesse mesmo de fazer uma alteração em lei, assim, uma análise dessa região para estar tendo essa possibilidade da clínica retornar. Então, foi uma situação que me pegou bem de surpresa, assim, eu não esperava isso. No meu ponto de vista, a clínica não incomoda a vizinhança, não incomoda os outros moradores, os outros munícipes, né? Então, eu fui muito pega de surpresa. A clínica eu investi muito aqui, eu refinanciei a minha casa para fazer essa grande reforma na clínica, porque eu não via uma clínica de reabilitação aqui em Itapeva com esse potencial. Então, assim, sempre a gente precisava as crianças irem para outro município, às vezes afastado, para fazer o tratamento. E eu trouxe o tratamento para cá. Então, tem um investimento muito grande. Fora toda a dificuldade dessas mães de irem. Tem criança que saía às 5 horas da manhã para fazer o tratamento que é oferecido em Itapetininga, que de Itapetininga para cá só eu ofereço. Então, eu fiquei muito surpresa e chateada. Até, assim, eu queria deixar aberto aqui que a pessoa que fez essa denúncia, que não conhece meu trabalho, se quiser conversar comigo no particular, falar, olha, eu fiz a denúncia, não quero que ninguém saiba, não vou abrir para ninguém, e me falar o que está incomodando para a gente junto tentar ver essa possibilidade. Que, assim, a gente conversa com os pacientes, olha, porque é uma clínica silenciosa, porque tem que ter silêncio realmente para estar trabalhando aqui. Né? A Andréia, fonoaudióloga, trabalha aqui comigo, então ela tem essa necessidade de silêncio. Então, o que mais poderia estar incomodando? Para a gente tentar fazer um acordo de cavalheiros. E você acredita que a clínica possa ficar fechada quanto tempo sem prejudicar os pacientes? Então, na verdade, já está prejudicando, né? Porque, assim, o tratamento que eu ofereço, o PediaSuite, ele é um tratamento dividido em 2 protocolos, manutenção e intensivo. E uma criança que está fazendo o intensivo, ela pode ficar até 2 dias sem fazer o intensivo. Depois disso, ela já vai ter que refazer todo o intensivo novamente. Porque já tem o descanso da musculatura, daí já não tem mais aquela fisioterapia tão intensa que é o protocolado no PediaSuite.
E fora todo esse transtorno, ainda você está tendo gasto com advogado para tentar resolver isso quanto antes, é isso mesmo? Sim, eu estou colocando um advogado, ele vai entrar com uma liminar para a gente conseguir manter a clínica aberta, pelo menos por um período, até que se resolva definitivamente a situação. Hoje, em torno de 150 pacientes entre crianças e adultos nós atendemos aqui na clínica. Em diversos tratamentos, né? Hidroterapia, Pediasuite, fono. Sim, aqui a gente atende tanto particular, ordem judicial. Eu tenho várias ordens judiciais aqui, inclusive de Itapeva, de Itaberá, de Buri. Então, assim, as crianças tinham que sair, às vezes, 5 horas da manhã. Em muitos casos, quando eles iam fazer o tratamento intensivo, o custo e a visibilidade de ter que ir e voltar todo dia, eles pagavam hotel para ficar um mês lá. Então, um mês longe da casa, longe dos estudos, porque daí eles não conseguiam estar estudando, porque não conseguiam voltar. Então, tem todo esse processo. E levando em conta também, né, que assim, a gente também tem um projeto social, a gente atende algumas crianças de forma gratuita. E a fila que se tem no município de fonoaudiologia é imensa. E aqui só a Andréia atende 70 desses pacientes. Então, se fechar, são mais 70 que vão para a fila de espera do município. Então, é uma questão de saúde pública também. Eu vejo assim. Então, aqui é a gaiola do Pediasuite, onde acontece. Então, a gente coloca a criança aqui com a veste. Cada criança tem uma veste de acordo com o tamanho dela. Essa veste ela é importada, ela vem dos Estados Unidos e ela é feita com material da NASA, onde a gente faz os ajustes posturais através desses elásticos, tá? Aí a gente prende a criança dentro da gaiola por uns cabos, que são esses aqui, e um cinto amarrado. Então, a criança fica aqui, literalmente, presa pela cintura, de acordo com a posição mais regular possível, para estar realizando a terapia. É uma terapia intensiva, então a gente usa vários recursos, como a plataforma vibratória, como paraquedas. Eu tenho a malha sensorial também, então a gente utiliza aqui. Essa é a maca ortostática elétrica. Então a gente coloca o paciente aqui deitado e liga na tomada, aperta um botão, ela prende o paciente e ele fica em pé, deixando livre para a gente fazer atendimento de membros superiores, descarga de peso, tudo. Em Itapeva, eu acredito que só a PAI e eu temos esta maca, tá? Esse é o Play Table, que ele é um computador com jogos. Esses jogos trabalham tanto a motricidade fina como grosseira, coordenação, amplitude de movimentos, tudo que eu posso transportar para trabalhar dentro da gaiola, fora da gaiola. E em Itapeva só eu tenho ele. Esse aqui é o ambiente da hidroterapia, onde nós atendemos pacientes individualmente ou em grupo, depende da patologia. Trabalhamos fortalecimento muscular, relaxamento, atividades sociais, que a gente tem vários brinquedos para trabalhar também com o autista dentro da água, vários outros recursos para fortalecimento. A piscina ela é aquecida e tem hidromassagem também. E toda a piscina é adaptada para estar recebendo, com corrimão, tudo certinho para ter todo o ajuste que essas crianças ou adultos precisam. Eu montei aqui, eu já consegui o alvará da prefeitura, toda a documentação. Depois, agora ia ter a renovação, mas eu tinha toda a documentação. E tenho da vigilância, tenho do bombeiro, tenho toda a documentação. Só o alvará que agora foi revogado. Mas ele valeria até o mês que vem. A Andréia é fonoaudióloga aqui da clínica e de 150 pacientes que a clínica atende, cerca de 70 fazem parte do seu atendimento. E o que isso... eu queria que você falasse primeiro emocionalmente falando, que eu estava com você numa reunião lá na Câmara, eu vi que você ficou muito emocionada quando uma paciente deu o seu relato, né? E como que você está se sentindo sabendo que essa falta vai prejudicar muito os seus pacientes? Sim, eu sou fonoaudióloga há 23 anos e me especializei em ABA há 1 ano. ABA, que é atendimento para autista ou alteração de comportamento. Aqui em Itapeva só tem 2, uma que atende no particular e eu que atendo pelo plano de saúde, para os 2 planos que tem em Itapeva. Então, somente eu consigo atingir o público que tem mais necessidade aqui em Itapeva, porque as famílias só pagam o plano para aquela criança com um valor suado do seu dinheiro para poder manter eles em terapia. E como são pacientes autistas, eles têm que manter rotina.
né, de atendimento. E o ABA, ele trabalha exatamente a rotina e os comportamentos inadequados que eles apresentam. Então, um dia sem um atendimento é uma perda gigantesca. Nós perdemos um trabalho gigante. Então, já desde segunda-feira, nós não estamos realizando esse atendimento. Então, a perda é gigante. Eu não atendo só autista, eu também atendo pacientes com cirurgias, que estão usando sonda. Hoje, a esposa ligou desesperada que o paciente não pode ficar sem atendimento, porque ele tirou toda essa parte óssea, inclusive o pálito do céu da boca está com sonda. Ele é paciente meu e da Lidiane, ele precisa fazer reabilitação para se alimentar, não pode ficar sem atendimento, porém eu não posso atendê-lo. Então, fica muito difícil a gente conseguir trabalhar nessa situação. Me comove, porque a gente sabe o quanto a gente pode ajudar os pacientes. E me deixa triste alguém achar que esse trabalho não é importante. Eu gosto muito do que eu faço. Há 23 anos eu faço isso com muita honra e com muito amor no coração. Então, agora mesmo a Lidiane também está saindo para um curso, a gente faz curso o tempo todo. Eu vou mais para um curso de ABA daqui a 2 semanas. A gente estuda o tempo todo para ajudar nessas crianças que tanto precisam. Itapeva tem 1.400 crianças na fila de espera para fono. Então, eu acho que é tão importante o trabalho, né, realizado, deveria-se ter mais pessoas trabalhando nessa área, e agora se fechou e nem essa a gente pode atender. Mas eu tenho grande fé que nós juntas aqui vamos conseguir realizar essa abertura da clínica e atender novamente. A criança com autismo sofre muito com a perda de rotina. Por exemplo, ficou sem escola. Esse tempo de férias para eles foi um tempo terrível. Então, assim, a gente teve que adaptar toda uma situação para o tempo de férias. Aí agora voltou à escola. A gente teve que fazer um outro trabalho, porque a aba chama-se Ciência ABA. A gente trabalha cada criança de uma maneira, não é uma coisa só para cada um. Então a gente muda o trabalho para eles se adaptarem à escola novamente. E agora está início de aula, início de tratamento, de mudança de hábito e cortamos o tratamento do trabalho. No caso dos pacientes autistas, eles nem conseguem fazer isso, porque quando eles vão ao médico, porque precisam se consultar com o neuro, eles sofrem horrores. De ter que entrar num ônibus ou num carro, que para eles é muito difícil, um sofrimento terrível. Ter que entrar numa outra clínica que eles não estão acostumados para fazerem uma consulta que tem que fazer. E o paciente com sonda, por exemplo, para sair também e ir até um outro local, porque as fonos de Itapeva somos 19 fonos, não são todas que atendem adulto, não são todas que atendem disfagia. Ele não teria condições, seria um sofrimento grande para ir até o local só para fazer essa reabilitação. Então, eu tenho um paciente mais grave, que nesse caso que estou atendendo com a Lidiane, ele está sem atendimento porque não tem nenhuma fono que faça esse tipo de atendimento. Então, disfagia e autismo, as fonos são escassas em fonos nesse atendimento. Então, as que atendem são poucas e as que atendem não podendo atender porque a clínica está fechada. E nesse caso, essa troca de clínica, vamos supor que, né, seja necessário que esse paciente troque. Até isso também vai afetar essa adaptação numa nova clínica? Se nós tivermos que sair daqui e ir para outra clínica, vai ser difícil a adaptação deles em um outro local. Como eu te disse, já em adaptação escolar, em período de férias, tudo isso é difícil. Outra profissionais não conseguem. Seriam 70 pessoas sem nenhum atendimento. Ou, no caso delas, mais o restante sem atendimento, porque não tem outra profissional que faz o mesmo trabalho que eu ou ela. Somos as únicas aqui em Itapeva, porque a outra fono que faz o trabalho que eu só atende particular. As outras 18 fonos só atendem outros tipos de caso. Então, não tem uma fono que atenda a aba e não tem outra física que faça o atendimento que a Lidiane faz. Então, eles ficariam sem atendimento nenhum. O ideal seria que fosse uma zona mista, que ela é urbana e residencial, né? E de serviços. Os serviços são feitos individualmente, não tem impacto nenhum, assim, se você for ver, a movimentação é pouca, é com atendimento com hora marcada, não faz barulho, o atendimento geralmente é de 30 minutos a 2 horas, um paciente, entendeu? Então, assim, não dá para entender o impacto, né? Então, a gente vê com olhos, assim, de estranhamento mesmo. É uma coisa que eu fico perplexa por não acontecer. E não é tão difícil alterar a lei. Já existiram outras alterações na lei de zoneamento. Então, para mim, basta ter bom senso. A gente espera que o poder público, né, o executivo, o legislativo e até mesmo o judiciário, a gente sabe que todos têm bom senso e que isso, com certeza, vai ser resolvido. Nós esperamos isso, e que seja o mais rápido possível. Porque as pessoas com deficiência não podem esperar. As pessoas com deficiência já têm muitas portas fechadas na cara. Infelizmente, pela questão da mobilidade, falta de acessibilidade e todas as outras questões que a gente sabe, né?
que tem na sociedade, questão de discriminação e tudo mais, quando a gente consegue encontrar um local adequado, que tem todas as condições necessárias para atender todos os tipos de pessoas com deficiência, que tem dificuldade com sons, que tem a questão da mobilidade, um lugar acessível, que dificilmente a gente encontraria em outro local. No centro, por exemplo, seria um lugar bem mais difícil, e né? Porque a gente sabe como a cidade é difícil a questão da acessibilidade. Então, acontece algo desse tipo, a gente se questiona, como que pode, né? O que está acontecendo com a sociedade, com tudo mais, né? Então é isso, eu gostaria de trazer essa reflexão, porque nós não podemos ter mais uma porta fechada na cara. É muito mais fácil, porque antes, há uns 2 anos atrás, eu tinha que ficar... Eu tinha que ir 2 vezes por semana, às 5h30 da manhã, para Itapetininga, e de 6 em 6 meses, se eu não me engano, eu ficava 1 mês lá, longe da minha mãe. Tinha mês que, não todos os meses, mas tinha um mês que eu ficava 1 mês inteiro longe da minha mãe, então era bem difícil. E aqui na clínica, como que é o seu tratamento aqui? Na clínica facilitou muito mais, porque eu sou daqui, para as pessoas que são daqui e de região aqui também facilita bastante, porque Itapetininga é bem longe, né? Então essa clínica aqui facilitou bastante. Inclusive, é uma clínica que precisa do silêncio, porque tem muitos pacientes autistas aqui que não gostam de barulho. Eu também não gosto de barulho muito alto. Então, pelo contrário, não é uma clínica barulhenta. Não tem barulho nenhum. Não tem nenhum barulhinho. O Lorenzo é filho da Raidana e já passa aqui na clínica em atendimento há cerca de 6 meses. E qual está sendo o impacto dessa paralisação dos atendimentos para a vida do Lô? Tá sendo, assim, terrível, porque, assim, já tirou ele da rotina e o pior de tudo, o Lorenzo, ele faz o Pediasuite, que é uma terapia intensiva que não tem aqui na região, só tem de Itapetininga para lá. E é uma fisioterapia intensiva que deu muitos ganhos pro Lorenzo. Ele começou a usar a colher, segurar o copo, pegar brinquedinho, assim, sozinho. Ele adquiriu equilíbrio, tá conseguindo sentar, assim, apoiando sozinho. E é uma terapia que tem que fazer 20 dias seguidos quando está no intensivo. E se você fica 1 dia sem ela, regride tudo. Então a criança vai perdendo aos poucos todos esses ganhos. A gente conseguiu na justiça, já foi difícil, demorado para conseguir. E agora aconteceu isso. Então, assim, é surreal, né? A gente fica até tentando entender o motivo. E também ele faz a hidroterapia também, que aqui é uma das clínicas que ele faz com fisioterapeuta, atendimento individual. E assim, ele amava a hidroterapia, né? Fazia bem pro corpinho dele, relaxava, ajudava na dor muscular que ele tem, né? E agora ele tá sem isso. E a gente tá vendo se resolve isso o mais rápido possível. E nesse momento, em que fase do tratamento você acredita que ele estava, né? Que interrompendo, a gente sabe que, né, há uma regressão. Então, o Lô, ele estava agora tentando aprender a sentar sozinho, que era um dos ganhos mais importantes nesse momento, né? Então, ele estava tentando sentar sozinho para depois ir ficar em pé e tudo mais. E logo também ele vai fazer cirurgia, se Deus quiser, então ele não pode ficar sem essa terapia depois, porque essa terapia intensiva vai ajudar ele a ganhar os músculos, a força muscular que ele precisa. Então, se ele perder isso, se ele regredir tudo que ele conseguiu, ele não vai conseguir sentar e vai voltar tudo para trás, né? Vai ficar sem tudo isso que ele ganhou ao longo desses meses. E você, como mãe, emocionalmente falando, como está sendo para você ver esse rompimento no atendimento do Lorenzo? A gente chega a ficar sem dormir, né? A gente pensa assim, meu Deus, como que a gente vai fazer para ajudar? A gente tenta entender, fala por quê, abala o emocional da gente, sabe? Aí a gente tenta fazer em casa, mas não é a mesma coisa. A gente tenta, né, não deixar perder o ritmo, mas nunca vai chegar nem perto do que ele faz aqui. Então,
desconcentra a gente, tira a gente da tranquilidade, tira o sono, tira a paz. E até a rotina da criança sai totalmente, né? Fica mais agitado. Então, muda tudo, até para a família. Não, eu consegui na justiça, foi demorado para conseguir, porque é uma terapia cara, né? Assim, só tem Itapetininga. Então, se eu precisar ir para Itapetininga, meu Deus, imagina o sofrimento que é ter que ir todo dia e voltar quando tá no intensivo, é todos os dias, né? De segunda a sexta. Para ficar lá, imagina o dinheiro para você pagar hotel, comida todos os dias. Não tem como. E para você ir todos os dias e voltar o dinheiro para você manter isso, né? E fora a exaustão da criança, porque não é fácil. Sendo aqui, facilitou a vida para todo mundo, né? É um avanço até para Itapeva, porque tem muito mais atendimento. Tem fono, tem a hidro, tem o pédia. Mas eu falo pédia por o mais próximo ser Itapetininga, né? Então, não tem como ficar sem. Então, se você ficasse sem nesse momento, que já está sendo o caso há 3 dias, né? Não teria como você ir para Itapetininga levar o Lorenzo. Não teria como. E aí eu não sei como ficaria, né? Porque você ganhou na justiça, mas você não vai poder fazer a terapia. Porque para mim, para Itapetininga, não teria como. Assim, não entendo muito de lei, né? Mas assim, essa clínica aqui, vou falar pela minha opinião, meu entendimento, é uma clínica tranquila, sem barulho, né? Eu queria, assim, que todo mundo buscasse conhecer sobre o PediaSuite, que é uma terapia maravilhosa, sobre os benefícios que trazem para as pessoas com deficiência, porque aqui está sendo maravilhoso, ajudando a desenvolver, né, crianças e adultos também. E queria fazer um apelo também ao Poder Executivo e Judiciário também, para ajudar a resolver essa questão o mais rápido possível, porque um dia que aqui esteja fechado faz total diferença para a pessoa com deficiência.